cheguei aqui ao Colégio das Neves, que foi uma experiência muito interessante no meu processo de formação. Eu me lembro que a partir do período em que minha irmã estudou aqui, eu entrei no ano seguinte, se eu não me engano. E por muito tempo eu me referi ao Colégio das Neves como a escola da minha irmã. Eu parecia não me reconhecer no colégio como um todo, porque as referências eram todas a partir dela. Eu cheguei vindo de uma escola muito pequena, de um colégio restrito, digamos assim, e de repente me vi diante de um conjunto de espaços enormes, uma escola com muitos alunos, uma grande quantidade de professores, e aquilo foi muito surpreendente porque eu não esperava aquela escala, eu não esperava aquele tipo de contato, e chegar numa turma de quase 40 alunos foi surpreendente por um lado e um tanto opressivo por outro lado. Mas com o passar dos dias e com o passar dos meses, eu fui percebendo uma transformação nessa percepção inicial, que era de alguma rejeição, para algo que eu me reconhecia naquele colégio novo que surgiu em minha vida, digamos assim. Era o primeiro momento numa grande escola, era o primeiro momento num espaço tão diverso, tão heterogêneo, tantas pessoas diferentes que poderiam, de alguma maneira, também me ajudar naquilo que seria a minha formação. Eu passei muitos anos aqui no colégio, na realidade entrei na sexta série, ou seja, sexta série da referência anterior do que seria o primeiro grau há alguns anos, e naquela altura fiquei até praticamente o terceiro ano. Eu concluí os estudos aqui no Colégio das Neves, o que significa uma vida mais de adolescente e não exatamente de criança na escola. E durante todos esses anos, a sensação de escala, por um lado, foi muito importante, mas eu me lembro de vários momentos marcantes na minha trajetória, e nessa trajetória, os espaços da escola são talvez aquilo que mais me chama a atenção quando eu me recordo. Os espaços significando as pessoas, obviamente. Nós estamos hoje aqui na biblioteca do colégio, eu visitava agora há pouco, recolhi alguns livros tentando identificar vestígios daquele que foi a minha passagem, no sentido de encontrar até datas e marcações de livros que eu peguei emprestado. Eu me lembro do que era, me lembro, aliás, do que era a sensação de entrar nesse espaço, ver a irmã Flaviana, auxiliadora, a partir dos livros tentar encontrar outros tempos, outros espaços, outras pessoas, e isso me fazia ampliar os horizontes, ampliar o mundo, ampliar aquilo que seria a minha própria formação como cidadão e como pessoa. Uma das memórias marcantes é essa biblioteca, é o que a biblioteca significa, o processo de transformação dos espaços, mas também há várias outras que dizem respeito à época em que eu fiz parte do centro cívico, a participação dos eventos na escola, os festivais de artes, aquilo que seriam os encontros de novas pessoas, palestras, eventos, descobertas de conteúdo, mas algo que também me marca muito eram as aulas que eu tinha no final da tarde, já no terceiro ano do segundo grau, no piso superior desse edifício, que é o edifício mais antigo da nossa escola. Eu continuo me referindo à nossa escola como parte do Colégio das Neves. Eu sou aluno, ex-aluno, sempre aluno Neves, e eu me recordo de perceber a cidade aberta na janela da sala em que eu tinha aula. Era muito sensível por um lado, mas também por outro era muito importante perceber-me parte não só de uma escola, mas de uma cidade, e ver a cidade alta significava ver o espaço externo para aquilo que eu estava em processo de formação no Colégio das Neves. Perceber o outro, encontrar o outro, ver a diversidade, isso é relevante, isso é fundamental para a formação. Quando eu penso como o Colégio das Neves se marca, está expresso em mim, eu considero antes de mais nada a percepção de como esses vários elementos diversos de alguma maneira me ajudaram a construir quem eu sou hoje. E essa construção é uma construção na minha formação atual como arquiteto, uma construção que tem a ver com edifícios, com espaços, com as pessoas que visitavam esses espaços. Eu me vejo criança passando aqui ao lado, mas não sendo aluno. Eu me vejo no começo da adolescência entrando nos espaços do bloco próximo aqui, que eu não me recordo o nome nesse momento, mas que fez parte daquele primeiro encontro que eu tive com a escola, as mangueiras enormes, os espaços abertos, esse edifício mais antigo com as suas salas enormes também, com seus pisos e pavimentos que remetem a um outro tempo e que significa também a conexão com o passado, ou seja, ver por um lado o futuro a partir do conhecimento, mas ver por outro o passado daquilo que nós fomos e que nos formaram de alguma maneira. Então o Colégio das Neves está em mim pela diversidade, está em mim pelas mensagens que vêm da arquitetura de alguma forma, dos espaços de alguma maneira, para aquilo que é essa construção de futuro que eu já fui em algum momento, ou seja, a expectativa de como o colégio poderia ser transformado. O colégio está em mim como uma expressão de transformação, como uma expressão que marca pelos seus espaços um conjunto de pessoas que são exemplos do que significou estar aqui ao longo de todos esses anos.